A Fangame Juniors foi lançada ano passado, em 2022, e nessa Fangame somos apresentados ao protagonista, que é um detetive e está investigando um caso. Mas no começo dela, vemos que o nosso protagonista acorda em um limbo entre a vida e a morte, onde tudo é preto e cinza, sem cor nenhuma. Nada além de um cérebro, né, acima da gente, e outro personagem que conhecemos ainda nesse cenário, que é o Paul Bear. O Paul Bear é um personagem que, assim como o protagonista, está nesse limbo entre a vida e a morte. Só que ele está há muito mais tempo, há milhares de anos, assim como ele fala na fangame, do que o protagonista. E bem, ele precisa da ajuda do detetive para sair de lá sem que o fantasma acabe com ele. E esse fantasma é de uma garota. E bem, o detetive é levado, né? O Paul Bear leva o detetive para uma pizzaria, que no caso é a Juniors, onde temos um cenário escuro, colorido, mas escuro, cheio de detalhes. E olha, essa fangame apresenta um cenário incrivelmente incrível, rico de detalhes, e isso é bem importante. E bem, também estamos apresentados aos animatrônicos Bonnie, Fred, Chica, Foxy, Puppet, Balloon Boy e em breve outro animatrônico que seremos apresentados também. Mas enfim, nessa pizzaria, além dos animatrônicos, temos a presença de outra coisa, que no caso é o fantasma da garota, como o Paul Bear mesmo falou. E como a gente faz para encontrar esse fantasma? Bem, se vimos um animatrônico em uma câmera e depois nessa mesma câmera o animatrônico sair e deixar rastros, é porque o fantasma está lá. Logo após, a gente tem que colocar qual é o animatrônico que está possuído, e aí continuamos a gameplay. Logo após, né, a gente passa a noite, o Paul Bear ele começa a contar mais um pouco a história dele e do fantasma também. Nas próximas noites nós vemos uma fita VHS, né? No final de uma das noites a gente recebe uma fita VHS e nós assistimos ela. Nessa fita VHS nós vemos o animatrônico Fred carregando a peça de um dos animatrônicos. Ele chega perto de uma porta e nessa mesma porta aparece um aviso: cuidado com a Mangle, dando a entender que esses animatrônicos estão querendo criar um novo corpo. O fantasma da garota está querendo criar um novo corpo. Isso é uma coisa que o Paul Bear se pergunta também. Bom, as noites se passam, o Paul Bear vai contando mais algumas coisas e por aí vai, manos. Quando essas noites na pizzaria acabam, a gente é levado, o Paul Bear ele leva a gente para um outro local ainda nessa mesma pizzaria, que é o porão. Nesse porão nós temos uma grandiosa referência a Five Nights at Freddy's 2. E bem, no começo nós vemos os Withered animatrônicos, que são os mesmos animatrônicos das primeiras noites, só que dessa vez estão na versão Withered. Então temos o Withered Bonnie, o Withered Chica, o Withered Foxy, o Withered Balloon Boy, pelo incrível que pareça, a Withered Puppet, que já era assustadora e agora tá mais ainda, e a presença de outro animatrônico. Bom, quando a gente começa a enfrentar os Withered, a gente tem que colocar a máscara, né, do animatrônico para enganar eles, como a gente faz no FNAF 2, só que aqui ao invés de ser a máscara do Fred, é a máscara do Bonnie. Apresentando pra gente o que aconteceu com o rosto do Bonnie, né? Pelo menos nessa fangame é mostrado o que aconteceu com o rosto dele. Mas enfim, depois que a gente começa a enfrentar eles, eles começam a se juntar em uma sala. Depois que eles se juntam, somos apresentados ao animatrônico, que na minha opinião é o mais assustador dessa fangame toda, que no caso é a Mangle. E bem, a Mangle começa a vir atrás da gente. Tudo começa a ficar mais tenso e mais difícil. Mas, como tudo, né, como se já não fosse mais difícil, temos que encontrar o fantasma da garota de novo. Só que dessa vez, ao invés de estar dentro de algum animatrônico, ela tá por aí, né, pelo porão, e fica tudo mais tenso, tudo mais difícil. Mas, depois que a gente consegue finalizar essa noite, né, da Mangle, conseguimos sair e voltamos para o limbo entre a vida e a morte. Só que dessa vez a fantasma ela reencontra o Paul Bear e ela quase acaba com ele, manos. E bem, aí o nosso protagonista, que no caso o detetive, vai lá e acaba com essa palhaçada de uma vez por todas. No final das contas, o detetive e o Paul Bear eles conseguem meio que ir embora. E a fantasma da garota é a nova personagem que começa a ficar ali
no mesmo local onde estava o Paul Bear e o protagonista. No final da fangame aparece um texto falando que a Fazbear Entertainment agora vai construir uma nova pizzaria com novos animatrônicos com design mais fofinhos e mais confiáveis, dando a entender que são os toys animatrônicos. Então podemos ter uma possível continuação, uma possível Juniors 2 aí, podemos ter o nosso protagonista de volta junto com o Paul Bear. Inclusive nessa mesma cena, o Paul Bear fala para o protagonista que se ele precisasse de ajuda, o Paul Bear ia ajudar ele com certeza, manos. Então podemos ter uma Juniors 2 e com certeza, cara, eu espero que eles façam a continuação, mano. Essa fangame ficou muito boa. Pra mim, Five Nights at Freddy's Juniors tem uma nota 10, cara, porque é uma fangame bem assustadora. Os animatronics, eles são bem assustadores mesmo, referências sensacionais e dando gancho para uma possível continuação, manos. Antes dessa fangame ser lançada, tinha acontecido uma treta entre o criador e a fanverse, né? A fanverse de Five Nights at Freddy's. O cara tava tentando fazer com que a fangame deles seja mais vista, enquanto as outras não, mano. Isso é muito feio, cara. Depois ele foi expulso, né, do projeto. E depois a equipe que tinha sobrado, né, da fangame, ela decidiu refazer o jogo e lançar ele. Isso foi ideia bem interessante que os caras tiveram, mano. Sensacional. Diferente de outras fangames, um exemplo dela é a Chompers, que tinha sido anunciada, né? Tinha tudo para ser uma das melhores fangames, mas ela infelizmente tinha sido cancelada por motivos bem parecidos com o motivo, né, que levou o cancelamento da Juniors também, manos. Mas enfim, o importante é que a Juniors foi lançada e, cara, pra mim é uma das melhores fangames de Five Nights at Freddy's, cara. Mas enfim, manos, é isso. Se você tem uma nota pra essa fangame também, pode comentar aí embaixo. E é isso, manos. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sino das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado pelos 500 inscritos, cara. Vocês são fera demais. E agora vamos rumo aos 600 inscritos. Cara, nosso canal tá crescendo cada vez mais, manos. E é com a ajuda de vocês que vamos conseguir bater essa meta também, ok, manos? Então é isso. Muito obrigado. Valeu e fui.